Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Calado. Meu nome é Emerson Dias e ao meu lado Evaristo Garcia, como sempre. Como vocês já sabem, esse episódio tem um oferecimento de ACL Cargo, Vento International e GESCOM. Hoje estamos com mais uma pessoa bem especial, né, Vavá? Correto. Antes de mais nada, peço que todos curtam e sigam nas redes. Um especialista em manutenção e reparo de containers. O foco dele sempre foi e sempre será container reefer. Além disso, é uma pessoa de várias habilidades. Chamamos na navegação do High Skilled. Eu acho que é assim que pronuncia. Correto. E não é só isso, né, Vavá? Além de tudo, ele é engenheiro, tem muito conhecimento de eletrônica, muito conhecimento de refrigeração e também, para nossa surpresa, também descobrimos que ele é pós-graduado em psicanálise. Então vamos ter muito assunto bom para a gente aqui hoje. Vai nos analisar aqui. Então, é com muita alegria que a gente recebe a bordo aqui Maximiliano Santos. Boa noite, pessoal. Satisfação, meu camarada. Legal. Alegria estar aqui com vocês aí, amigos de tanto tempo, né? Desde as épocas de plugar container no navio. Isso é desde os anos 90, né? Quando a gente começou. Eu cheguei ali no final dos anos 90, não no começo, né? Mas foi bom. Sou mais novo. Época boa, né? Era sofrido, mas era bom, né? Era bom. Na época que vocês andavam no acostamento, até falei com o Erivelton um dia desses. Nossa. Aí, Erivelton, o Guilherme Folha. Pô, eu pegava esses caras no meio do acostamento, lá chutando pedra, indo pra Rio Cubatão. Era um desafio, aquele terminal era um desafio para entrar, um desafio para fazer toda a operação e o desafio para sair também, né? Porque você tinha que declarar todas as ferramentas ali. Então, imagina escrever 50 tipos de ferramentas diferentes para sair e para entrar. Então você já começou vivendo a experiência da Rio Cubatão, né? Já. Foi um período curto, né? Mas acho que foi marcante para todos nós, né? Que atuamos nessa área, né? Porque era muito diferente do perfil do que a gente estava acostumado, né? Então, a gente está acostumado a entrar no porto, DTM, mostra a mala de ferramenta e vai na Rio Cubatão, a gente tinha que listar tudo. Sim. Tudo, exatamente tudo. E se tivesse alguma coisa fora da lista na vistoria de saída, ficava até você levar nota daquilo, descrição, então... Até para o pessoal compreender do que a gente está falando, houve uma época que dentro da COSIPA, que era a Companhia Siderúrgica Paulista, né, uma indústria muito grande em Cubatão, o porto ele era utilizado também para fazer embarque de containers. E nessa época a gente trabalhava lá dentro, lá fazendo os nossos serviços de reparo, PTI, né? Exatamente. E era caro o repelente, né? A gente tinha que fazer um repelente caseiro. Não, um olhinho com enxofre. E eu acho que assim, a tecnologia que tinha na época de repelente, comparada com a que tem hoje, naquela época você passava e não adiantava nada. Aquele tanto de mosquito. Os borrachudos que tinham lá eram... Era o repelente que era diferente ou eram os mosquitos que eram diferentes? Cara, é uma boa pergunta. Mas vamos lá, conta pra gente como você entrou nessa área, como tudo começou. Cara, e aí é uma história muito curiosa, sabe? Porque eu comecei nessa área, eu tava com 16 anos, fazendo técnico em eletrônica na Federal, em Cubatão. Sim. E aí, meu pai, né, mandar um abraço aí pro seu Lino. Abraço, Lino. Opa! Ele conhecia um rapaz que trabalhava já nessa área. Não sei se vocês vão lembrar do Vanderlei. Que era sócio do Capilar, que também é uma lenda aí dos containers reefers. Então eu comecei com essa galera aí. O Capilar acho que foi o primeiro, né? Acho que foi um dos pioneiros. Né? E aí eu comecei com esse... Como eu estudava eletrônica, o que ele tinha em mente? Tinha uma pessoa que fazia reparo de placas eletrônicas. Tinham muitas placas, né? Então não tinha tantos microcontroladores naquela época. Eram mais placas, né? Lembra daqueles Carrier 3 plaquinhas? Time corrente, né? Exato. Placa de temperatura, placa-mãe, era uma coisa assim, né? Artefato de museu, né? E aí a ideia era assim, vai lá, aprende como é que conserta essas placas, que a gente monta um negócio de reparar a placa. Só que já tinha uma pessoa que reparava essas placas, que era o nosso amigo Wagner Miyahira. Ele não tinha empresa ainda, ele só reparava a placa. E ali, né? Gente finíssima, ó. Wagner, um abraço pra você, meu amigo. Pois é, faz tempo. A última vez que eu encontrei ele foi no aeroporto de Vitória. Nossa Senhora. Loucura, né? E ele tava trabalhando com projeto, trabalhando com engenharia. Não, esse cara foi uma pessoa que sempre me ajudou muito, assim, demais aí na minha carreira, aí no começo. Assim, foi uma pessoa fundamental mesmo.
Até na parte da escolha da faculdade, vou contar isso mais à frente. Legal. E aí eu comecei com ele lá, só que assim, eu não recebia salário. E eu, por um jovem de 16 anos, eu comecei a ir para os pátios de container com ele, e aí ele me deixava no pátio e saía para fazer as voltas que ele tinha para fazer. E eu ficava lá aprendendo o serviço, analisando placa, mas também fazendo PTI, já trocava um motor, trocava um cabo, fazia reparos de baixa complexidade, sabe? Sim. E eu fui me encantando com aquilo, né? E eu pensei assim, eu tô estudando à noite agora, no técnico, que eu mudei para o horário da noite. Falei, de manhã e de tarde eu não tenho o que fazer, aqui tem uma oportunidade aqui pra gente, né, desenvolver alguma coisa. Puxa, é uma oportunidade de trabalho, então, assim, eu não olhei para isso na época. E aí fiquei assim por uns 2 meses. Foi quando, nesse meio tempo, eu conheci o Erivelto, né? Um abraço aí, Erivelto, esse cara também sensacional aí. Mais conhecido como 99. O 99. Ou 99. O 99. E foi uma pessoa que me ajudou muito também, assim. Eu vou descrever para vocês, eu tive muita ajuda, assim. Eu acho que sem ajuda a gente não consegue nada. Certeza. Então, assim, teve muitas pessoas que me ajudaram no decorrer da minha trajetória para eu ir conseguir ir galgando lugares mais altos, assim, diferente do que eu estava fazendo. E o Erivelto foi uma delas. O que ele fez? Ele falou, conversou na época com o Capilar e com o Jorge, que era lá de Paranaguá, que era o sócio do Capilar, e falou assim, pô, tem esse rapaz aqui que ele vem, ele não recebe salário, ele vem por conta, tá aí, né, fazendo o trabalho junto que a gente faz, dá uma oportunidade para ele. E aí ele falou, beleza. Aí ele me chamou, Max, ó, fiz um meio de campo, vai lá falar com o pessoal para ver se de repente, né, você consegue trabalhar aqui pela nossa empresa, né, que na época era Tecno-Riffer, hoje ela não existe mais, né. Aqui no Riffer, eu lembro, Era... e a Kombi, né? Era. Aí saía descendo os técnicos. Tinha uma Kombi, cara. Tinha o Manuel, né? Manuel, gente cara fina. de mal dele. Carlão. Gente boa, era um pessoal bacana. Tinha o Carlão, né? Tinha o Zé. O Zé sim. tá na Rifebras ainda Isso, hoje ainda. Zé Roberto. Zé Roberto. Ativa né? até hoje já. Fui ajudante do Zé Roberto, assim, uma Seu pessoa Zé Roberto. sensacional. E aí o que aconteceu? Eu fui lá e foi minha primeira entrevista de emprego, porque até então só tinha trabalhado em barraca de praia, nunca tinha trabalhado assim, numa empresa, sabe? Alguma coisa assim mais estruturada. E aí fui lá conversar com o Capilar, e aí também é uma pessoa assim que me deu uma oportunidade onde ninguém ia me dar. Porque eu tinha 16 anos, menor de idade, ou seja, ia chegar ainda a fase do quartel, né? Então é todo um cenário complicado, né, na época. E o que aconteceu? Ele falou, ó, o Erivelto me contou aqui a história, falou que você tem fibra aí pra trabalhar, já tá 2 meses trabalhando, sem salário. Vamos fazer assim, eu vou te dar um vale transporte. Eu falei, pô, tá ficando bom isso aí, hein, cara. Aí eu falei, o que mais? Ele, vou te dar um salário de R$250. Eu falei, nossa, estourei. Eu falei, pô, 16 anos em 99, poxa, era bem legal. Eu já pensei, nossa, vou poder ajudar minha mãe, né? Um abraço aí pra dona Nádia. Ô, dona Nádia. Abração, Orgulho, hein? E aí eu falei, pô, já vou poder ajudar em casa, já vai ser alguma coisa assim, vambora. E a oportunidade tá aí. E ele falou, não só isso, eu vou te dar 2 aventais. Eu falei, nossa, cara. Eu encantado, assim, porque o avental ele era bonito, era um avental azul, sabe? Tinha aquele símbolo E do tinha um mundo, símbolo né? do mundo, é. e tinha um, Eu assim, lembro né, desse bordado Kerr, termoquinho. Eu falei, A nossa. bandeirinha do Brasil, né? Era bem bonito. Eu falei, pô, vou colocar até uma canetinha aqui pra preencher os formulários. E aí fiquei lá, cara. Fiquei, me deram oportunidade e fui indo. Mas ele contratou como menor aprendiz? Como que foi? Não, eu não tinha registro. Ah, não tinha. Olha a loucura que era, cara. O risco que ele se colocou, Coisa, cara. Mas assim, é uma pessoa com um coração muito grande. É verdade. Assim. Mas ele é uma verdadeira lenda, né? É. Como é que era trabalhar com ele? Quando eu comecei a trabalhar com ele, assim, ele fazia uma coisinha ou outra, mas ele ficava muito no administrativo. Ele já não estava assim em campo, ele tinha muito contato. Sim. Então, assim, ele tinha a habilidade de conversar, ele tinha toda essa negociação, ele era exímio nisso. Assim, ele tinha ele tinha um perfil assim, muito cativador, sabe? Sim. Ele começava a conversar com você, quando você vai ver, você fazia o que ele tivesse pedido, você ia fazendo uma boa, assim, amarradão. Assim, ele tinha esse dom, sabe? É uma pessoa assim, um coração enorme. Porque, veja, eu tava numa área de depósito de container, navio, sem registro. Cara, Nossa, que risco que esse cara tomou. Que loucura. E aí, passou-se um tempo, e aí a gente perdeu alguns clientes lá na época. Aí ele chegou assim pra mim e falou, Max, a gente perdeu um cliente pra um concorrente. Cara, eu não vou conseguir pagar todo mundo, então assim, eu vou ter que te desligar, porque assim, tu é o mais novo, cara, tu vai conseguir se virar, tem pessoa que já tem família e tudo,
tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, ó, pelo amor de Deus, não me coloca no pau. Tu viu que eu te ajudei. Eu falei, cara, tá tranquilo. Ele falou, ó, assim que melhorar, pô, eu te chamo de novo, aí a gente faz um registro, faz alguma coisa legal. Eu falei, não, beleza. Aí saí, aí fiquei, sei lá, um mês assim, sem trabalho, né? Eu falei, caramba, é tão legal esse mundo de container. Eu comecei a entregar currículo. Menor de idade ainda. Menor de idade ainda. Eu já tava com 17, né? Eu fiquei lá um ano na Tecno-Reefer. E aí, com 17, eu consegui uma vaga na Cibox, porque não tinha um vistoriador na Cibox específico de maquinário técnico de maquinário. Então, na época, a Cibox ela contratava uma empresa... Eu lembro dessa fase. Para fazer vistoria. Então, vinha uma outra empresa de Reefer e fazia vistoria numa empresa de Reefer. Né? Se a gente for ver e falar, cara, é meio conflito de interesse, né? Sim. Entendeu? Se a gente for ver nos dias de hoje. Então, eu fui lá e ela, a dona Márcia, na época, o Jorge também, assim, um abraço para esses dois aí, foram fundamentais. Márcia, um abraço para vocês. Aqui nessa bancada aqui qualquer dia ela desse. tem muita história, assim, é uma mulher de muita fibra, assim. Lenda da área, hein? Não, inspiradora, assim. Para ver a história dela, assim, tudo que ela conquistou, assim, é um exemplo, assim, muito bacana. Né? E aí, o que aconteceu? Eles me deram a oportunidade e falaram, vamos fazer assim. Ela pegou e falou, ó, eu tenho essas vistorias aqui para fazer. Aí tinha umas estimativas de reparo. Ela falou, aquela empresa, ela já faz isso para mim. Eu quero que você vistorie. Vai lá e vistoria. Que eu quero ver como é que... Eu falei, tá, mas... O que eu preciso? Eu falei, não, só ver se o que tá na vistoria é o que realmente precisa ser feito. Se precisar fazer um teste, você faz. Você desenrola. Eu falei, não, tudo bem. Aí peguei as vistorias, fui lá, fiz umas vistorias e a empresa fez outra. E aí deu diferença. Ela falou, tá, mas por que a sua vistoria tá diferente? Eu falei, não, porque esse item não precisa, a gente testou assim. Ela, entendi. Aí ela falou, beleza, a vaga é sua. E aí eu fiquei lá, caramba, por mais um ano, fazendo. E lá foi legal porque eu pude aprender não só, eu sempre sou muito interessado no que eu tô fazendo. Então, assim, eu gosto de olhar o porquê, como, de onde que isso vem. E aí eu tenho essa capacidade de ir profunda, assim, de me aprofundar nos temas e ver toda essa ramificação. E aí eu comecei a fazer vistoria de estrutura, onde eu aprendi muita coisa de estrutura com o pessoal que tem lá. Vistoria de carga, então a gente tinha os contêineres de estufagem de café. Eu ia lá comprar a estufagem de café, contar saca, e aí você lacra, aí você tira foto, minério de ferro, assim, incrível. E você vê um negócio interessante. Nessa época, você ainda com 17, 18 17 anos, né, cara. Você já estava fazendo algo que hoje é de extrema importância para o que você faz hoje, né, no teu trabalho. Não, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? O Jorge, na época, cara, todo mundo chama ele de Zumba, não sei se vocês conhecem, sim. né? Um cara assim, sensacional também. Ele falou, vai chegar a fase do quartel, como é que você vai fazer, cara? Aí eu falei, não, fica frio. Minha mãe, assim, tem um contato que vai me tirar de lá, cara. É sempre assim, né? Tá tranquilo. Ele, tem certeza? Eu falei, tenho, pô. Eu falei, beleza, então continua aí. E aí eu fiz 18 anos na Cibox, aí, tirei a habilitação na Cibox. Meu primeiro carro que eu bati foi na Cibox. Assim, e cara, foram experiências incríveis, né? Mas conseguiu se livrar mesmo do serviço militar? Consegui, com certeza. Eu cheguei lá e é mais barato, né? Não sei se com vocês foi assim, vocês passaram pela entrevista ou foram só dispensados já? Eu servi uma semana. Uma semana? Eu tentei sair de tudo que é maneira. Eu entrei pelo NPOR ainda. Nossa! Fiz uma semana, aí com uma semana lá que eu consegui a dispensa, porque procurei ajuda também para poder sair, que eu era rimo de família na época. Entendi. Eu fiz a entrevista, mas aí falaram só os números ímpar do final do RG estão dispensados. Aí o meu número era ímpar. Eu fui embora. Hasta la vista, baby. Nossa, na entrevista lá, o oficial lá que me entrevistou, ele falou, nossa, você tem técnico em eletrônica, você tem técnico em refrigeração. Cara, fica aqui no NPOR, você vai ficar arrumando uma geladeira. Eu falei, não, cara, eu já trabalho. Eu preciso, dependo desse trabalho e tudo, eu ajudo em casa, isso aí minha mãe e tudo. Aí o cara, não, então beleza. Tem certeza? Eu falei, tem. Mas aqui você vai ter um salário. Eu falei, não, cara, de verdade, eu já tenho um trabalho lá, não posso servir. Eu falei, não, tudo bem. Aí o cara me dispensou, depois só fui girar a bandeira. Só que assim, o que aconteceu? Eu ainda tinha aquela vontade de reparo, porque assim, eu conheci a parte de vistoria, fiz essas inspeções, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa ainda, sabe, aquela fibra de você ver o maquinário. O Reefer sempre me encantou, tanto é que hoje em dia, quando a gente faz algumas visitas assim, que a gente traz a nossa equipe comercial, ou algum cliente aos nossos depósitos, eu falo, o Reefer é o equipamento mais inteligente que tem. Ele é muito melhor que o Dry. Assim, sabe? É mais sofisticado, entendeu? Sim. É outra coisa. E aí... Tem orgulho, né, de falar cara, demais, assim. E aí, o que aconteceu? Aí eu
peguei e falei, puxa, como é que eu faço para voltar a fazer reparos? Foi quando a Santos Riffer surgiu, né? E aí o nosso amigo Wagner Miyahira, que me deu a oportunidade de voltar para essa parte de reparo. Então eu voltei a trabalhar na parte de reparo na Santos Riffer. E aí fiquei lá fazendo reparo, indo para navio, que era a coisa que eu já fazia na Tecno Riffer, que eu fiquei encantado com aquilo. Sim. Então, cara, a gente fazia PTI, reparo, ia para navio, e era uma época, né, muito mais, assim, selvagem, vamos dizer assim. Selvagem, certeza. Por quê? Porque, e aí hoje, graças a Deus, a gente tem as normas de segurança que a gente tem. Porque se a gente for parar pra pensar aqui nós três, cara, a gente só voltou pra casa por sorte. É uma loucura, exatamente. Pô, cheguei a ficar 3 dias sem ir pra casa. Por sorte, sabe? Acordado, trabalhando. Exatamente. A gente reparava pendurado no varão, entendeu? Exato. Eu lembro que uma vez, cara, eu bebi água do dreno. Cara, Tava tão fraco e, assim, ficava aqueles tonéis de água, né, ali da estiva, né, ficava ali no parapeito ali do navio. E, meu, um dia não tinha isso mais, já tinha terminado a operação. Cara, eu tava com muita sede, cara, tava fraco, até tremendo. Nossa. Cara, eu escolhi, vi qual que era o menos 1.4 lá, sei lá, 0.4 de maçã, tinha cheiro de maçã. Mandei água pra dentro. Água saborizada. Água saborizada, olha que... Tinha tecnologia. Cara gourmet, né, cara? É diferenciado esse cara aí. Os contêineres da selo. Tomara que o pessoal lá tenha higienizado lá o evaporador. Não, e assim, as condições eram mais precárias. Ou seja, a gente não usava nem capacete. Né? A gente veio começar a usar capacete ali 2007 para 2008. E só usava quando ia pro porão, deixava ele em cima lá para dizer que você tava no porão. Exatamente. Né? Os próprios terminais portuários não tinha essa exigência toda. Né? Então, assim, era muito acidentezinho, que tu levantava, batia a cabeça, ralava na porta do control box aberta. Sim. Então, assim, eram épocas mais selvagens. Sim. E hoje, cara, graças a Deus, a gente tem normativas, tem toda essa parte que toda uma legislação que garante que a gente realmente trabalhe de forma segura, ou seja, a gente vai trabalhar e tem que voltar como a gente veio ou melhor. Sim. Né? A gente soldava no porão, né? Sim. Cara, soldava no porão. Oxiacetileno no porão. Meu, vou contar uma história pra vocês de porão. Tava eu e o Emerson, que agora tá em Salvador, sim, né? Ele foi meu pupilo aí quando a gente tava na RDS trabalhando junto, ele chegou pra trabalhar cru, assim. Então ele assim, uma força de vontade muito grande de aprender, que em um mês ele conseguiu aprender o suficiente para embarcar num navio e, sozinho. Sim. Assim, muita força de vontade. Ele aprendeu, assim, muito rápido. Ele trabalhava na portaria do terminal, né? Ele trabalhava de controlador de pátio no terminal. Assim. E aí ele mudou radicalmente, assim, cara, força de vontade pura, assim. Legal. E aí o que aconteceu? Tava eu e ele, a gente tava num plantão um sábado, e aí entramos, cara, sei lá, meio-dia, para fazer um reparo, era ali até no Tecondi, no porão, e a gente não podia descarregar porque em cima, além de alguns contêineres, tinha um iate super grande. Ou seja, ia ser uma fortuna para remover aquilo lá. Ou seja, épocas, né, que a gente não tinha esse negócio de espaço comum, não tinha nem essa ideia. Não tinha nem ouvia falar disso. Repara o contêiner porque esse contêiner não pode descarregar. Meu, a gente entrou em um porão assim, ele tava, sabe aquele porão que tu desce assim e a graxa já vem subindo, assim, era desses porões, assim. Foi eu e Emerson. E aí, cara, o sinal não pega, o sinal ali já não é lá essas coisas, né? Época de Nextel, assim, né? E a gente tava no porão lá na 04, se eu não me engano, bem lá no fundo mesmo, cara. Tipo, já devia estar ali. Primeira, né? 02, já devia, acho que tá até ali debaixo da linha da água já. Um calor, bem mais. Um calor ali e o reparo, a gente tinha que trocar um compressor, tinha que trocar a expansora, e era aquela do Carrier que você troca por dentro aqui. Coloca a mão lá dentro. Nossa, quantas e tinha que refazer. 916 perderam. Amarrar a cordinha. Amarrar um pedaço de fio para não perder. E ainda tinha que trocar ainda a tubulação, que amassaram a tubulação na hora de colocar. Nossa. Trabalho o dia inteiro ali. Sim. E na época, hoje, minha esposa, um abraço para ela. Janaína, te amo. Essa aí ela aturou bastante. Olha aí, sim, hein? Assim, a guerreira assim do meu lado. E o que aconteceu? A gente começou de namoro, eu falei, nossa, eu trabalho com container e tudo mais, não tem horário lá, tá bom, até parece. E aí eu e Emerson, meio-dia, entramos pra dentro do porão, fomos sair de lá, 7 horas da noite. Nem almoçamos, cara, fomos direto. Aí o Filipino só trazia a garrafa de água pra gente, a gente vamos, terminamos. Aí eu saí, né, a gente saiu, descarregou tudo, era mais ou menos umas 7 e pouco, 8 horas da noite, já escuro, eu devia ter, sei lá, umas 300 ligações, né? Aí eu liguei pra ela assim, eu falei, olha, ela, tu me deu um perdido, você sumiu,
e tudo mais. Falei, não, tava trabalhando, não tava nada. Falei, beleza. Não tinha como tirar selfie, né? Cara, não tinha, né? Chamada de vídeo pra dizer onde você tá, né? Então eu falei, e agora? Eu falei, beleza, Emerson, vamos... Agora que a gente terminou, né? A gente tá indo pra casa, que a gente tá no plano de semana. Antes de ir em casa, vamos na casa da minha namorada, ela vai ver a gente nessa condição. Cara, vai estar tudo certo. Beleza. Cara, eu nem lavei a mão. Falei, não vou nem lavar a mão, cara. Senão ela não vai acreditar. Aí eu fui. E aí, na hora que eu cheguei, assim, aí toquei lá na casa dela, ela saiu, ela olhou, ela falou, falei, dá um abraço aqui, cara, daqui a pouco eu volto. Pô, sujei o braço dela toda de graxa, assim. Aí ela botou uma fé. Aí ela botou uma fé. E assim, é uma história que me marcou, assim, porque eu falei, cara, como é insano, né? Como a gente tinha tudo isso, sabe? E é um negócio tão louco, que eu lembro quando eu comecei, né? Na época não existia telefone celular, existia o bip. Naquela época, somente médico usava bip. Que era importante, ele era chamado para ir para o hospital. E eu lembro que eu ganhei um bip para ficar de plantão. Cara, eu com 17 Nossa. anos. Nossa, lá no Parque das Bandeiras. Deixava na cintura. Deixava na né? cintura, assim, o bip e ia passeando na praça com o bip. E aí, quando parava, ainda dava aquela ênfase, assim, né? Então assim, eram épocas assim que, e assim, graças a Deus hoje a segurança no trabalho ela é impecável. Assim, cada vez ela tá se reciclando, tá melhorando cada vez mais para que realmente a gente saia de casa, vá trabalhar e volte melhor, né? Ou igual a gente chegou. Não dá pra tu voltar pra casa faltando um dedo, ou não voltar pra casa, cara. É inaceitável isso. Você fez um comentário aqui nos bastidores que eu achei até interessante, que é a questão de gerações em relação à segurança do trabalho, né? A gente precisou ser moldado e precisaram colocar na nossa cabeça, e era muito difícil, tinha que ter um técnico de segurança acompanhando se você estava usando o mesmo capacete e tal. Hoje não, né? Os mais jovens já entram no mercado de trabalho. É isso. E esse assunto é muito interessante, né? Porque o que acontece? Esse choque de gerações que a gente tem, embora não pareça ser tanto tempo, então vamos colocar aí 25 anos de trabalho, o que acontece? A gente tem o pessoal que entrou agora 2022, o pessoal que entrou em 2020 e temos também a galera da primeira década de 2000. Sim. E o pessoal que vem dos anos 90 também, ainda em campo ali, em campo ainda. Trabalhando. Bastante gente. E aí, como eu tenho, na minha atuação, eu acabo indo em vários terminais, vendo várias equipes diferentes, a gente sempre vê aquela rincha do mais antigo, né? Nossa, esse pessoal é mais fraco, não tem tanta fibra, mas não é, porque a geração é totalmente diferente. Sim. Então, o que acontece? A gente tem toda uma história, que é essa que a gente viveu, onde a gente subia igual o Homem-Aranha pelo varão para trocar um cabo, imagina? Fechar um curto ali, fazendo a emenda, todo pendurado ali, profissão perigo. Por uma coisa onde agora a gente rebaixa o container, coloca a pessoa, faz ali em condições, né, totalmente de segurança. Um exemplo são os acidentes. Tiveram, na nossa época, vários acidentes fatais. Hoje, óbvio, acidente sempre vai ter, mas hoje os acidentes não Mas não o são quanto fatais, a gente puder né? minimizar isso, claro, segurança envolve um custo. Sim. E na nossa posição a gente realmente quer entender de onde está vindo esse custo, mas cara, é o custo da segurança, ele tem que existir. Sim. E assim, ainda bem que ele existe, porque assim, realmente as pessoas voltam para casa inteiras, elas trabalham inteiras. A nossa área de trabalho, ela é muito perigosa. Assim, ela, né? Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro, não dá para tu ficar andando num pátio de container olhando no celular, cara. Exato. Assim, pô, vem uma máquina, você não ouviu, você não consegue ouvir a máquina vindo. Sim. Né? Sair de uma pilha, então você tem andar pelo caminho seguro, seguir as normas de segurança. Elas foram criadas porque já deu problema no passado. Então, a cada problema que vai surgindo, elas vão se adaptando. E isso é importante, ela está em constante mudança. Se adaptando a novas, né, avanços que vão acontecendo. Né? Então, quando a gente vê esse choque de geração, é divertido você ver isso no pátio, assim, do lado de fora, porque é aquela bagunça saudável, né? Porque, nossa, olha aí, ó, na minha época, quando isso aqui tudo era mato, a gente fazia desse jeito, tá? Mas aquela época passou. Quando era mato. Evoluiu, agora a época não é assim, ó, você já capinou mato, tá bom, cara, agora vamos fazer de outro jeito. Tem um rodo agora, dá pra gente puxar, não precisa mais capinar, né? Colocaram o piso aí, você puxa, né? Cara, e a gente até lembra, né? Não vou nem mencionar o nome do porto, mas ficava os cabos dentro da água, né, cara? Cara, uma vez, o pessoal... Eu não precisa nem mencionar, porque eu acho que todos eram assim naquela época, né? Aí eu lembro que uma vez alguém forçou e falou, tem que reparar o container.
Aí eu falei pro meu gerente antigo, falei, não, eu não vou entrar na água com os cabos lá submersos, cara. Não tem cabimento fazer isso, entendeu? Ainda levei uma chamada ainda na época disso daí. Porque vinha muito dessa falta de fibra. Nossa, tá fazendo corpo mole. De frescura. Exato, cara. Assim. E, meu, graças a Deus isso tá diferente. Então, assim, essa época que a gente vem, nossa, é uma época muito aventureira, assim, que você vinha. E aí, a parte legal, assim, é que, assim, o que me encantou muito foram os navios. Cara, quando você vê um navio de perto, assim, você... O primeiro impacto é quando, assim, eu achava que os containers vazios, todos os containers sempre estavam cheios. Nunca estavam vazios. Todos estão cheios, tem alguma coisa lá dentro. E aí, quando eu comecei a trabalhar no pátio de vazio, eu falei, nossa, tá tudo vazio, cara. Foi, assim... né, uma mudança de, falei, cara, existe container vazio. A mentalidade. Não, todo mundo que vem aqui nessa bancada que esteve a bordo de um navio fala a mesma coisa. Aquela sensação, aquele cheiro, o cheiro do navio, né? O cheiro do navio. É um negócio que fica, você consegue... O cheiro do óleo, tem gente que pensa... Né? Eu tenho a sensação que parece um cheiro de laranja, tem outros que parece outro cheiro. Então, depende muito, mas é um cheiro característico. Totalmente característico. Você sente saudade disso. Eu fiquei muito tempo sem ir a bordo. E aí, recentemente, fiz uma viagem. Eu vi, você viajou aí, né, cara? Overseas foi aí. Maravilhoso, cara, essa sensação, né? E estar como um tripulante foi muito legal. Pela Santos Container Techno Reefer, teve essas viagens? Cara, eu viajei em 2006. Era uma viagem que era pra durar 7 dias. Saí de Rio Grande e ir pra Durban. E aí, assim, pra ver como é que é a coisa, né? Em questões de evolução. Hoje um navio não sai com viagem norte, você não vai sair com menos de 1.200, 1.500 containers reefers. É isso aí. Nessa época que a gente tá falando, cara, quando tinha 300 containers era um estouro. Nossa, cara! Desliguei 200 containers sozinho. Sabe, a glória era essa, né? Nossa, fiz 200, cara. Eu lembro quando muito diferente. Quando eu viajava, era um joint Nivelines, Maruba, Zin, né? Dos navios. E 300 containers, quando passasse de 300, aí chamava o técnico. Cara, o meu sempre batia assim 296, 294. Cara. E eu ficava torcendo, vem mais algum, né? E não vinha. Porque aí você fica meio que você vai sozinho, né? O pessoal, por mais que eles te acolham ali, é outra nacionalidade, outra cultura. Mas nunca dei sorte. Eu lembro que o pessoal sempre ia, né, no navio, quando era principalmente as viagens CSAV, iam 2 técnicos. Aí os caras tiravam uma onda. Tiravam uma onda. Foto. Tinha quem tirar foto de quem, né? E tinha, nessa época, lembrando que era foto de filme, né, cara? Foto de filme, foto, que tinha um filme, um rolo de filme, assim, que se queimar já era, né? Eu não lembro disso, não. E aí, nessa viagem que eu fiz, cara, eu saí com 340 containers de Rio Grande. E aí, o que aconteceu? Vai embarcar mais containers em Montevidéu. Mudaram a escala, porque aquela ia ser a última vez que esse navio ia fazer essa linha. Ele ia fazer a linha Ásia. Sim. Só que isso eu fiquei sabendo depois que eu voltei. E aí a gente foi pra Montevidéu. Colocaram mais 60 containers lá. Aí a gente foi. 400 containers. Até Durban. Beleza. Vamos atravessando até Durban. Pum, pum, pum. Aí já foi mais dias. Chegou em Durban. Aí eu já tinha preparado minhas coisas pra descer e tudo. Falei, Durban, né? Vai vir o agent vai vir aí tudo. E na época eu já falava inglês, então, assim, logo quando eu comecei a trabalhar, eu nunca fui bom de mímica. Então eu falei, preciso me comunicar com essa galera como vou estudar inglês. E aí já comecei a estudar inglês e praticar no dia a dia. E aí, assim, né? Aproveitava que tinha um navio, então, né? Exato, é uma baita oportunidade, né? Então, naquela época a gente tinha CD, Discman, revistinha pra tu aprender. Verdade. Tinha uns cursos que era uma vez na semana que fazia aula e tudo mais. Né? Hoje a acessibilidade é muito mais dinâmica pra você aprender, né? E aí o que aconteceu? Chegou em Durban, aí o oficial falou assim, tá, mas por que você quer falar com o agent? Eu falei, cara, porque chegamos em Durban, né? Tá na hora de ir embora. Ele, não te falaram? A gente vai até Singapura. Aí eu falei, como assim, cara? Singapura? Não me falaram nada de Singapura, me falaram que era só até Durban. Ele, não. Se quiser, você fala com a gente. Aí eu falei com a gente. Ela falou, não, aqui no e-mail tá dizendo que você vai até Singapura. Sua passagem tá pra Singapura, cara. Não tem nem o que eu falar. Não tem como eu te descarregar aqui. Você já tava namorando? Já. Aí, nossa. De novo, amor. Te amo. Ela me deu um apoio, assim, sabe? Quando eu voltei, assim.
Eu achei que não ia ter mais namorada quando eu voltei, mas aí ela tava lá me esperando e graças Conta a pra Deus gente deu tudo certo. quantos dias durou essa viagem? Cara, foram 32 dias. Meu Deus. Porque o que aconteceu? A gente chegou em Durban, cara, e aí assim, eu acho que uma vez na vida, as pessoas que trabalham na navegação deveriam fazer um braço de navio. Nem que seja, não precisa ir até Durban, atravessar o Atlântico, mas assim, sabe, embarcar em Santos e descer em Paranaguá. Só pra tu sacar como é que é a operação do navio, a preparação do navio antes de chegar, porque até então eu só tinha visto a preparação quando o navio chega, não de dentro do navio. E, cara, em Durban, na África, é uma coisa, assim, que me marcou muito. Assim, primeiro porque eu vi muitos negros. Você nunca tinha visto tanto negro, assim, na minha vida, cara, de verdade, né? E só que negros, assim, cara, muito mais negros do que eu, assim. E você vê, assim, todo mundo, assim, sabe? Você fala, cara, puxa, que barato, né? Tô na África e tudo mais, assim. E, pô, desci, assim, foi bem emocionante, assim, pra mim. Particularmente, sabe? Só que a operação lá é muito lenta. A gente demorou 2 dias pra descarregar, sei lá, 20 containers e embarcar uns 10. Nossa. É muito devagar, sabe? Isso a gente tá falando em 2006, hoje deve estar muito mais rápido, certeza. sabe? E aí eu até Portos tenho em casa também- umas fotos que eu tirei da Portos máquina também de foram filme. se Se modernizando. modernizando. Mas imagina, ficamos 2 dias. E aí o que me chamou a atenção é que quando a gente desatracou lá, o Chief Officer ele falou, olha só, chamou a equipe toda, né, o crew todo, toda a tripulação, falou assim, ó, tu e tu pra lá, tu e tu pra lá, tu e tu deck tal, separou todo mundo assim, em grupos, e aí tu tinha que ficar 1 hora procurando se tinha alguma pessoa a bordo em tudo que é buraco. Caramba. Então desce no porão, olha, vasculha, ele falou, tem que vasculhar tudo, não pode ter ninguém a bordo. Porque é muito comum o pessoal na África embarcar. Pra ir pra outro Então, país. mais pra Singapura, que é uma Exatamente. rota muito procurada, né? Na verdade, muitos deles não sabem nem pra onde o navio vai. Eles só querem sair de lá. Caramba. Sabe? É bem Triste, triste. né? É bem triste. E aí isso me marca. Eu falei, nossa, mas por quê? Ele falou, não, porque a gente tem que procurar se tiver a bordo, né, que chama de stowaway. Ele falou, meu, vai dar problema. Então, assim, procura. Qualquer buraquinho. Se tu achar que tem alguma coisa, olha, pode ter em qualquer lugar. E aí a gente fica procurando lá e depois some embora. Sabe? E aí o que aconteceu? O legal é que, pra mim, que nunca tinha viajado de navio, cara, primeiro dia viajando, atravessando já o Atlântico, saindo lá de Montevidéu, cara, nossa, que legal o navio. Aí fui fazer meu trabalho, monitorar os containers. Aí um por um, aí você monitora, tem que escrever tudo mais. Aí depois você vê um alarme ou outro que deu problema. Rotina. Vai lá, conserta. Segundo dia. Nossa, que legal o navio. Terceiro dia, cara, é a mesma coisa, cara. Tudo azul. Fala, nossa. Só tem água. Muita água, cara. É um azul incrível. É incrível. E é impressionante que a gente vê... Pô, eu entro naquele site Marine Traffic. Sei. Você vê um monte de navio. Cara, quando você tá no navio, você não vê nada. Não vê. passa nenhum barquinho. Eu lá. ainda- A única coisa que você vê são aqueles pássaros que vão junto no navio, O né? E depois, Os albatroz. e depois ele vai embora. Depois ele vai embora. Quando Então É. tá perto da costa Eles só vão ainda. quando estão perto perto da da costa. costa. Aí eles já E- estão chegando em algum lugar. E foi uma experiência, assim, muito legal na época. Porque, assim, e aí no terceiro dia eu falei, cara, o que eu vou fazer? Pô, vou pirar aqui, meu. Eu sou muito agitado. Eu falei, meu, eu vou pirar. Aí eu conversando, eu fiz amizade com o eletricista, um russo, né? E gente finíssima. E aí o que aconteceu? Eu falei pra ele, e aí, o que dá mais pra me fazer aí? Pô, eu já monitorei meus containers e tudo mais, tá tudo indo como tem que ir. Ele, a gente tá com problema no ar-condicionado no navio. Aí eu falei, pô, ele falou, tu não manja? Eu falei, mas sem manual, né? Nunca vi ar-condicionado de navio. Ele, não, a gente tem um manual. Eu falei, putz, os caras têm um manual. Aí ele foi, fomos lá na salinha de máquina lá, meu, ele trouxe assim, um calhamaço assim. Nossa. Eu falei, vou procurar. E aí no navio é engraçado, porque o compressor tá lá na sala de máquina, aí você vai pegar a expansora, tá lá no 8º andar. Aí você vai fazer a válvula de retenção, tá lá no 6º. Aí você vai lá, posso entrar na sua cabine? Só pra mim. Aí tipo, o cara tira a cama dele, aí tem um painel, você abre, aí tá a válvula tá lá. Nossa. E aí pra você fazer as medições em si, demorou uns... Eu comecei era uma terça-feira. Na sexta-feira, conseguimos solucionar o problema, né? Que, assim, eu não conhecia, o sistema é muito grande. Então, pra ter ideia, eles estavam com uma garrafa de gás, assim, gigante, dando carga de gás gelado porque eles não conseguiam achar o vazamento. E aí a gente achou o vazamento lá no 5º andar, uma rachadurinha dentro. E aí a gente conseguiu, terminamos. Aí, beleza, até aí, numa boa. Aí, sábado, abri a porta da minha cabine,
Aí tinha uma caixa de Becks, Cerveja. 6 cervejinhas e 2 Pringles. Eu falei, oxe. O que é isso? Aí, beleza, né? Peguei e falei, deve ser sábado, eu acho que eles dão um brinde no sábado aqui, né? Aí, na hora da reunião da manhã, né? Que a gente se reunia toda vez 10h30 pra tomar um café, e às 3h30. E aí tem um café bem cedo, né? Aí esse café, que é o lanche, o pessoal pensa, vou comer muito e eu vou ficar enjoado. É o contrário, né? Você tem que fazer todas as 5 refeições para não enjoar. Né? Para não enjoar. E aí, o que aconteceu? Aí ele falou, não, ó, o capitão quer falar com você. Aí eu falei, ih, mano, o que será que aconteceu? Aí ele subiu e falou, ó, você me falou que você arrumou o ar-condicionado e tudo mais, então vamos fazer assim, a partir de agora, você pode passar e-mail de 3 em 3 dias. Você pode passar um e-mail na minha conta e no sábado você vai ganhar cerveja e a bater. Você gostou? Eu falei, pô, adorei. Eu falei, nossa. Ele falou, vai lá, pode ir lá na ponte, já tá autorizado, você manda e-mail. Aí eu mandei e-mail pra minha digníssima esposa. Eu falei, ó, tá tudo bem e tal, tá rolando, tamo indo. Só teve que prolongar. Só que o teclado em russo, aquelas... Eu falei, cara, como é que eu escrevo, cara? Ele, não, faz assim, assado. Eu falei, não, beleza, deu pra se virar. Né? E foi assim, cara, transformador. Aí, beleza. Até aí, tranquilo, né? Beleza, arrumamos um ar-condicionado. Já tava ali mais confortável, tudo mais. Cabine já tinha os papelzinhos, tudo que era lugar. Já os papelzinhos, porque fica balançando. Aí já dobrava os papelzinhos, ia colocando pra não fazer tanto barulho na hora de dormir. Roupa. Né? Eu pegar roupa nas portas pra não ter tanto porque barulho, fica. Né? Meu, cara, já tava assim, zerado. Aí eu fiz amizade com o terceiro oficial, que era próxima da minha idade e era um ucraniano, gente fina também. Ele chamava de tac-tac. E aí ele falou, vai ter baixa pressão hoje e tal, que não sei o quê. Eu falei, o que é baixa pressão? Pô, tu não sabe o que é? Eu falei, não. Vai lá perguntar pro chefe de máquina. Depois, quando você falar, você fala com ele que vai ter baixa pressão. Pô, vai ter baixa pressão hoje, o que é? Ele, tu não sabe? Beleza. Ninguém me falou o que era. Eu falei, beleza, tô dormindo, meu. Eu só senti que eu voei da cama e aí, o navio parecia que tava assim, ó. Chacoalhando tudo. Aí eu falei, mas não tô com a sirene, não tá afundando, não é possível. Fiquei branco, bicho. Aí eu subi na cabine, assim, com o olho desse tamanho. Aí na hora que eu subi lá, o terceiro oficial tava lá, e na hora que ele me viu, ele começou a rir, mano, gargalhar, e o navio assim, ó. Foi 2 dias, assim, que, cara, eu passei muito mal. Aí ele falava assim, ó, continua comendo. Aí eu ia, comia, saía, vomitava tudo, aí subia, tipo, a gente ficou 2 dias sem sair pro deck. Pro deck. Mesmo com o navio adernado também já saiu. Eu ainda, né, fui lá, ainda tirei uma foto, falei, vou tirar uma foto aí. Eu tenho uma foto, assim, tipo, do deck, assim, as tomadas tudo cheia de água, mano. Cheio de água, trocamos vários plugs depois, foi desafiador, cara. Experiência, né? Não, assim, se tu vê, tu fala, que isso, cara, eu achei que já tinha passado por tudo. Mas é legal demais. É muito legal, cara. Aí a gente passou pro Pirata, na Somália, todo esse tipo de coisa, cara. A sereia não ficou falando, pula na água, que tá gostando. Não. Cara, a sereia falava pra mim. Essa eu não ouvi, não, cara. Eu não ouvi sereia, não. Mas foi, assim, uma baita experiência, cara. E depois disso daí, a gente sabe que você começou a tua trajetória na área técnica, e aí depois você foi para um armador, né? E aí você mudou completamente, tudo que você fazia, você estava do outro lado agora, tá? Aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes, vamos fazer só uma pausa para a gente fazer uma homenagem aos nossos patrocinadores e apoiadores, né, Babá? Certeza, mandar aquele abração lá para a ACL Cargo, transportadora especialista em reefer aí. Brunão, Luiz, show. Pessoal da Vento International também, um abraço para vocês. A Gescom Reparos de Containers, Daniel Torma lá, apoio incondicional desde o início aí do nosso projeto. Muito obrigado. Pessoal da SOC Shipperound Containers também, um abraço para vocês. Videira Engenharia do grande Marcelo Bastos, especialista aí, ar-condicionados de navio e comercial e industrial também. Boa. Pessoal também da Versibox, um abraço também, tá com a gente também já desde o início também. A Delize Salgateria mandou os salgados aí pra gente. Uma delícia aí, bolinho de feijoada, mineirinho, só sucesso. Pessoal da Gentil Advogados, né, que protege a gente aqui, né, protege a gente do processo. Muito obrigado aí, doutor Fábio, os doutores lá, Guilherme, Gabriela, muito obrigado. Se a gente falar qualquer besteira, tá tranquilo que o doutor Fábio vai salvar a gente aqui. Isso é muito bom. E, finalmente, estamos aqui
com combustível. Chegamos aqui com um combustível de ótima qualidade lá do Postos Portal de Santos. Um abraço a todos. Vamos fazer agora apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores e em 1 minuto já volto. Aguenta aí. Sem Calado Podcast. Oferecimento ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delize Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio SOC, Ship on Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Versibox, venda e locação de containers. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Vento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Estamos de volta aqui com o nosso grande amigo Max, que é inspetor de manutenção e reparo. A gente estava falando antes sobre a tua trajetória dedicada à área técnica, né? Sim. E aí depois você migrou e foi trabalhar no armador, mudou de lado. Como é que foi essa transição? Conta pra gente. Cara, foi assim, muito incrível. E ao mesmo tempo, muito desafiador. Então, assim, é uma coisa que eu já buscava, indo a navio direto, então eu era muito encantado com a profissão de visitador de navio. Então eu já falava inglês, e aí eu saí distribuindo o currículo. Todo navio que ia, encontrava os visitadores, porque ia. E aí, na época tinha o Pequeno, tinha aquela galera toda, né, CSAV, tinha o Filipino, tinha uma galera assim sensacional. E o pessoal, eu achava aquilo muito legal, porque eles eram super descolados, iam pro navio, resolvia tudo, mas assim, a minha visão de técnico olhando a ponta do iceberg do que é o trabalho de visita de navio, né, como tudo. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a distribuir currículo pros caras, falei, se tiver uma vaga, eu manjo de container, eu manjo de reefer, eu falo inglês, se tiver algum BO, de repente eu até reparo pra poder ir embora e tudo, sabe? Aquela coisa toda. Não, beleza. Aí eu saí em 2008, aí eu saí da Santos Rifa. Aí eu tava, sei lá, uns 20 dias assim parado. Aí quem me liga? Marcelo Greenberg. Cara, Marcelo, abraço, meu irmão. Grande Marcelo. Tem que vir aqui nessa bancada. Ele eu vi, cara. Sim, sensacional. E assim, ele eu falo pra todo mundo. Que ele, cara, é um dos meus grandes mentores, assim, na parte do que é o armador. Porque pensa, você sair da parte operacional totalmente ali, onde tá tudo na sua mão, a sua responsabilidade do técnico é reparar o container, ponto. Eu dependo de quem? De mim. Reparar o container ou fazer o PTI, a ação é minha. Sim. Quando você vai para o armador, você depende de outras pessoas. E aí complica um pouco. Essa transição, ela é bem desafiadora. Foi aí que eu vi que eu era muito resiliente. Falei, cara, eu pensei em desistir, mas como eu sempre saía para tomar uma cervejinha com os amigos do Depot ainda, o pessoal ficava, Max, tu não vai desistir, que isso? Agora tu tá no paraíso, cara. A gente sempre quis estar lá. Não, a gente não vai deixar, não, se tu voltar, a gente vai te zoar eternamente. Tudo. Sabe, me deram um apoio moral que eu falei, cara, é verdade. É diferente assim, e aí pra mim aquela coisa de ficar parado, sentado numa mesa, ligando, vendo e-mail, era muito fora da rotina que eu tava acostumado. E aí quando eu fiz a entrevista lá na CMA CGM com o Marcelo, aí era o Marcelo e o Oni. E aí isso é a importância da gente se preparar para as coisas. Então assim, eu sempre me preparei muito para qualquer tipo de entrevista que eu fosse fazer, para qualquer desafio. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas olham, ele conseguiu. Cara, mas ninguém vai ver o quanto você rala. Só você vai saber o quanto você ralou para fazer qualquer tipo de coisa. Sim. Né? Então, assim, eu peguei e falei, cara, eu já tinha feito a
a logística na Unimonte, né? E tava faltando completar só a engenharia. Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu peguei um amigo que eu tinha na logística, ele trabalhava na Hamburg Sud, o Daniel. Cara sensacional, assim. Daniel, um abraço, meu amigo. E aí eu liguei pra ele e falei, Daniel, eu vou ter uma entrevista no Armador, cara. Como é que é o esquema lá? Ele, onde é? Eu falei, pô, lá na CMA-CGM. Ele falou, cara, é em Santos ou em São Paulo? Eu falei, pô, ela é em São Paulo. Aí ele falou, calma aí que eu tenho um amigo lá, daqui a pouco eu te ligo. Aí eu fiquei esperando. Aí ele me retornou, ele falou, Max, cara, em São Paulo, todo mundo anda de terno e gravata, cara. Vai fazer entrevista de terno e gravata. Aí eu, falei, não, eu tenho um que eu vou pra formatura, aquele que tu vai pra casamento. Cara, o técnico de rifa, ele tem um terno. É o que ele vai pra formatura, vai pro casamento. Todo casamento. Vai pra uma feira. Quando tinha, é isso. E vai pra intermodal. Vai intermodal, tu vai pra, pô, de terno, tudo bonitinho, né? Todo mundo é de terno. E aí eu só tinha esse terno. Falei, beleza, vamos aí. Aquele terno grande, assim, nada a ajustar, aquele negócio bruto, né? De Mocó, né? Exato, quase isso. Aí falei, pô, beleza. Aí ele já me passou esse... Então é importante, mas por que que... E aí eu gostaria de frisar isso até por causa de alguma das atividades que a gente faz com jovens, que assim, se preparem para aquilo. Tentem entender. Quando vocês tiverem uma entrevista, pesquisem sobre a empresa. Uhum. E aí eu pesquisei sobre a CMA-CGM, eu entrei no site, comecei a ler tudo que estava lá no site. Sim. Onde eu atuava, linhas, ocupação, porque eu não conhecia nada daquele mundo. Sim. E aí eu fiz a lição de casa. E aí conversei com esse meu amigo Daniel, e cara, ele me falou, vai de terno e tudo mais. São Paulo. Falei, vambora, vamos pra São Paulo. Aí eu, né, perguntei, como é que eu chego aí, cara? Desculpa perguntar naquele jeito, né, pô, cidade interior, né, litoral, pô, como é que eu faço pra chegar? Vai até o Jabaquara, no Jabaquara tu pega o metrô, era na Funchal. Pega o metrô, desce lá na Rosa você pega um ônibus, desce na Rua Funchal. Aí você vai chegar aqui. Falei, beleza. Fiz esse rolê todo. Eu falei, cara, a entrevista era tarde, eu saí de casa, tipo assim, 9 horas da manhã, a entrevista era 2 horas da tarde. Falei, não, é pra dar tempo, né, longe. Cara, eu cheguei lá meio-dia, na hora do almoço. Foi o tempo de almoçar e esperar lá ser chamado. Aí fiz a entrevista, aí tava o Oni Silva, também que me deu a oportunidade. Oni, um abraço, meu amigo. Onde tá o Oni? Cara, eu não sei, nunca mais tive notícia do Oni, cara. Mas é uma pessoa assim também que, pô, me ajudou muito, me deu oportunidade no Armador, assim. A entrevista foi com o Marcelo e com o Oni. Sim. Aí eu lá, né, nervoso, cara, assim, na salinha, aquela salinha que tinha na CMA pequena, eu no canto da parede, assim. Tremendo. Falei, pô... Aí começou a fazer entrevista, isso, pô, tu faz reparo, faço isso, vistoria e tudo, fala inglês. Mas tu fala, eu falei, pô, falo no rádio, telefone, televisão, onde quiser que eu falo. Vamos lá, já viajei de navio e tudo. Eu falei, beleza. Então tudo bem. A gente vai entrevistar outras pessoas, né, e aí até daqui a 2, 3 dias a gente te liga de volta. Tudo bem. Aí eu saí, né, tudo. Aí eu peguei e tinha visto uma dica de entrevista que falava assim, ó, se depois da entrevista o entrevistador te chama pra tomar um café, te oferecer uma água, aceita, porque aí você vê como é que é a copa do lugar, você, né, aproveita às vezes pra extrair mais alguma informação. Aí eu tava com isso na cabeça, né, lembra? Preparação. Aí fui, saindo da Agribag, pô, quer tomar água? Eu falei, pô, quero, cara. Aí, pô, fomos lá tomar uma água na copa. Nesse caso, se ele não oferece, você até pediria. Eu falei, pô, prédio bonito água, assim, cara. Né, acostumado com depósito, aí, pô, cara, na Funchal, prédio bonito. Eu falei, cara, onde eu tô, cara? Pô, tô na entrevista. Que impensável, né? Eu, pô, tava pensando, visitador de navio, pô, vim com uma parada totalmente diferente. Sim. Aí eu falei, pô, e aí, tu acha que eu fui bem? Ele, não, tu tem grandes chances, tá? Tá dentro aí, naquele jeitão dele, tá dentro, tem muitas chances aí. Beleza, aí fui embora. Saí da Funchal, cheguei no Jabaquara, tipo assim, 2 horas, que dava 2 horas de trânsito, cara, de ônibus, aí metrô. Cara, 2 horas depois, cheguei no Jabaquara, tava esperando o ônibus pra descer. Aí toca o telefone, eu, caramba, que rápido. Falei, alô, ele, qual é? Qual é, meu irmão? Qual é? Ó, seguinte, ó, anota os documentos aí, ó, dá pra tu vir aqui amanhã? É tu mesmo que pegou a vaga, é tu, traz os documentos aí, ó, procura o fulano. Eu falei, pô, valeu. Aí eu, pô, felizão. Com o mesmo terno amanhã. Aí felizão, aí, cara, aí já desci assim, falei, cara, pô, que legal, eu. Cara, não tenho roupa pra trampar, velho. Falei, pô, como é que eu vou agora? Aí eu, pô, descendo já pensando, e aí
Pô, eu lembro que eu liguei pro meu pai, assim, pô, pai, consegui a vaga e tal, que não sei o quê. Falei, tinha falado com a minha mãe, falei, pai, tá afim de ir no shopping comigo? Vamos lá na Colombo lá que eu vou comprar uma sopa lá, porque não tem roupa pra trampar, mano. Ela falou, beleza. Aí fui na Colombo, a mulher da Colombo, assim, sorriu, assim. Eu falei, pô, vou trabalhar em São Paulo, pô, queria umas roupas aí, não sei como é que é. Ela já viu meu jeito, viu aquele meu jeito rústico, né? Ela, não, vem comigo aqui, vem cá. Ela foi precisar dessa blusa, dessa aqui, ó, a gravata combina com essa e tal. Eu, pô, como é que dá um nó? Ela falou, é assim, pô, me explicaram tudo. Aí foi assim que eu comecei. Aí ficamos lá, cara, assim. E fui me adaptando. Quanto tempo você trabalhou na CMA? Cara, eu fiquei na CMA CGM 3 anos e meio. Subindo e descendo. Caramba. Que era em São Paulo. Então, e era subindo fretado, né? E era fretado. Fretado. No começo eu tinha um fretadinho próprio. Sim. E aí depois a gente partiu pro fretado da associação. Então, assim, tinha uma galera que subia e descia. E foi uma rotina, assim, bem desafiadora. E cansativo. Cara, cansa porque, assim, chega final de semana. Ou feriado prolongado. Cara, a serra tá cheia. Então você demora, você saía do escritório 5h30, pegava o fretado umas 10 para as 6, chegava em casa 10 horas, 10h30. É verdade, cara. Pra sair no outro dia muito cedo. Então, assim, pra mim a pior parte era quando eu tinha um comboio. E aí quando o seu ônibus tá chegando no pedágio e o comboio tá saindo. Aí você fala, meu, vai mais 40 minutos aqui, cara. Mais outro comboio ainda, né? Então pra mim foi chegar uma hora que eu falei, cara, eu preciso voltar pra Santos pra questão de saúde, né, assim, até pra eu poder fazer outras coisas. E essa tua ida para a CMA CGM foi um divisor de águas no nosso setor, porque você foi o primeiro profissional normador a ter conhecimento técnico. Cara, né? Isso é uma coisa assim, eu não sabia se eu tinha sido o primeiro ou não, mas é uma coisa assim que a comunicação ficou muito mais... Celso, cara. Eu acho que foi, o Celso acho que foi pra mim. MSC primeiro. Então, 2004. mas ele foi ainda para montar a Depot. Agora, para atuar no armador, pra atuar fazendo o que ele fazia. Eminar, é verdade. Ele foi você foi o percursor. E isso facilitou muito pra mim, porque assim, uma coisa que eu lembro, que me marcou, eu tava conversando com um rapaz de Paranaguá, e aí ele tava com um problema no navio. Ele falou, não vou reparar o container, porque o motor de evaporador tá queimado e tudo mais. Eu falei, tá, mas por que você não troca o motor? Aí ele falou assim pra mim, mas é porque, Maximiliano, você não entende sobre isso. Então, fica difícil de falar. Eu falei, tá, vamos lá. Vou te falar uma coisa, eu trabalhei bastante tempo com isso e tudo mais. Que motor que é? O motor quer aquele formato de um charuto, assim, parece uma turbina? Ele eu falei, por que você não tira o plug e tira? Você sabe reparar? Eu falei, sei, velho. Falei, tem alguma coisa na frente que não dá pra você abrir a tampa, alguma coisa desse tipo? Aí ele, não, é que... Aí sim, gaguejou. Eu falei, vamos fazer assim? Vamos começar de novo. Porque assim, eu nunca quis, e se de alguma forma eu pareci ser uma pessoa ou presunçosa, ou querendo exercer o poder de estar no armador, cara, nunca foi minha intenção. Mas assim, eu sempre quis trazer para os diálogos, vamos discutir a parte técnica. Você não gostava de ser feito de besta, né? Que Exato, esse é o ponto. Mas por quê? Porque tem um histórico, às vezes, da galera que ia fazer auditoria. Eu lembro quando eu era técnico. A pessoa que vinha fazer auditoria em mim, a pessoa era do financeiro, ela não sabia nada de container. O pessoal estava acostumado com isso. Entendeu? Então, assim, eu digo que eu vivi isso. Então, eu falei, beleza, o que dá pra gente fazer diferente? Ter uma ligação, uma conversa mais direta com os técnicos, de igual para igual. Então, assim, esclarecer dúvidas, mostrar um pouco o meu lado também. Então... é onde a gente falava, eu conversava muito com os técnicos, e faço isso até hoje. Fala, às vezes como técnico, você pensa, mas ele vai deixar de fazer esse tipo de ação. Mas, por que você não faz isso? Você vai evitar uma série de problemas. Só que o técnico, ele tá vendo um container. O armador, ele tá vendo 2, 3, 5 mil containers. Então, se a gente tá falando que eu vou deixar de fazer uma ação de forma segura, que vai me economizar $1 por container, a gente tá falando em muita grana. É verdade. Só que o técnico, ele não vê, porque ele preza o quê? O bem-estar do equipamento. Então, são conexões diferentes. Então, eu tento transitar nesses dois mundos e claro, de uma forma que a gente consiga se entender. Porque, assim, tem muita coisa que, do lado do técnico, ele não vai entender o que a gente está olhando. Então, assim, a gente tem que ter essa habilidade de conseguir converter números, que é o que a nossa parte corporativa vai entender, para o que é operacional. Então, assim, beleza, como é que... Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 30 containers avariados, com avarias super pesadas. Por que eu não consigo liberar tudo hoje? Cara, porque humanamente não vai dar com o time que tem. Só que como é que eu converto essa informação operacional em numérica? Então, você tem que trabalhar nesses dois mundos para conseguir trazer os dois para entender. Falar, beleza, você tem 30 containers, mas por que você não reparou isso antes? Porque você não escalonou, fez 2 de cada vez, e aí a gente não ia chegar nesse gargalo. Então, é toda essa parte, assim, que
pela experiência, juntando dos dois mundos, a gente consegue entender melhor. Por isso que eu fiz a psicanálise. Uhum. E isso acontece também, às vezes, o que a gente percebe, né? Eu também já tive do lado da agência, né? Sei da dificuldade do técnico. E às vezes também tinha aquele... por mais que, o pessoal fala, o armador aqui, na verdade é o agente do armador que está representando. É uma agência que está representando. Às vezes também há morosidade da aprovação. E às vezes nem 100% é problema, às vezes da parte operacional. Você concorda ou não? Sim, temos assim, duas situações, né? Veja, uma é a situação onde a gente tem a demora da aprovação e, cara, vários fornecedores às vezes reclamam, falam, só que o que a gente tem que olhar é o quanto isso representa do montante que a gente tem. Sim. Uma situação eu tô te cobrando 30 containers e te aprovei 2. Outra situação é eu tá te cobrando 30 containers e ter te aprovado 25. E aí você vem reclamar de 5. Mas eu tenho 5, tá, mas os outros 25, cara. Isso aí. Entende? Então, assim, a gente tem que dosar bastante. E, claro, a gente precisa entender uma coisa também e é isso onde a psicanálise me ajudou bastante, essa pós-graduação que eu fiz. Que, diferentemente da parte técnica, qual é o principal ativo que o técnico está trabalhando? O container. É isso aí. E outras pessoas. Ele tem esses 2 componentes. No nosso caso, qual é o principal ativo que a gente está trabalhando? Pessoas que trabalham com os nossos containers. Então, a minha primeira linha são pessoas. Depois vem um container. Então, assim, conseguir entender a dificuldade que o técnico ou o vistoriador, no caso de estrutura, está passando para a gente conseguir fazer essa conexão é fundamental, porque às vezes é uma questão dele não conseguir enxergar o que a gente está propondo para fazer. Então, mudou uma norma agora, vou voltar no exemplo que a gente vai conseguir exemplificar bem. Uso de capacete. Cara, em 2005 era impensável usar capacete no pátio. Impensável. Não pode. O que foi? Eu sofri com isso, cara, em 2007. Não, por que eu vou usar um capacete? Vai cair um container na minha cabeça. Vai me ajudar. Não é isso. É o que o capacete representa. Então, assim, o capacete tem a representação de segurança. E quando a gente tá abaixado, às vezes a porta do contra-box tá aberta. Cara, quem nunca bateu a cabeça ali e tirou a ponta do couro, assim, cara? Porque... Até sabe? no navio, e é simples. Importantíssimo, né? A questão... alguém tá trabalhando castanha dourada aí, ó. Nossa, cai num negócio desse, cara, talvez você sobreviva com capacete. Sim, com capacete. Se tiver sem, você pode ter um dano, pode ter um dano, mas, cara, vai ser infinitamente menor do que se você tivesse sem. Fenda, uma maior, exato. Pesada. Entende? Então, assim, é questão da gente conseguir ter essa linha de, olha só, a gente precisa fazer isso dessa forma por causa disso. Olha só o benefício que isso vai te trazer. E aí, baseado nisso, follow-up constante de falar, a gente precisa fazer isso. Que é o caso que vocês colocaram. Pô, chegou a pessoa mais nova que nunca viu isso. Aqui tem que usar capacete. Beleza. Acabou, cara. Resolveu. Na questão, voltando ainda na questão dos reparos, além disso, né, como companhia, você tem que analisar também, principalmente no reefer, são 2 vistorias. A vistoria da caixa e da máquina. E uma complementa a outra. Não adianta você aprovar um reparo de máquina razoavelmente leve para uma caixa que está totalmente avariada, né? Exatamente. Para ele explicar isso daí, que tem bastante estudante que tem essa dúvida. Claro. Assim, nas unidades dry, nós temos apenas uma vistoria, que é a própria estrutura dela e só. No container reefer, a gente tem 2 equipamentos, 2 componentes. Então, a gente tem um maquinário, que normalmente aqui no Brasil, na maioria dos casos, a gente vai ter uma equipe terceirizada fazendo isso. E aí vamos ter a vistoria de estrutura. Então, são equipamentos de reparo totalmente diferentes que são utilizados. Então, assim, na estrutura a gente vai fazer um determinado tipo de reparo, com materiais específicos. E na refrigeração a gente vai fazer um outro tipo de reparo. Ferramental totalmente diferente. O ferramental e a capacidade técnica são totalmente diferentes. Ambos têm muita técnica, mas são técnicas totalmente diferentes. Sim. Então, o que acontece? Em outros lugares do mundo, e até em alguns lugares aqui no Brasil, a gente tem uma equipe que faz tudo. Então, facilita demais. Mas, normalmente, a gente tem equipes separadas. Sim. Até por toda a parte operacional envolvida. E que se desencadeou desde os anos 90, de quando isso começou aqui no Brasil. Sim. Então, o que vai acontecer? A gente precisa analisar
os dois lados. Então, eu preciso ter uma informação da parte estrutural e uma informação da parte de maquinário, para poder casar e realmente ver se vale a pena. É como se... Deixa eu associar aqui de uma forma. É como se a gente tivesse... Deixa eu pensar aqui. Um cavalo corredor com a pata machucada. Não, tem uma ideia boa. Imagina assim, que a gente tem a composição. Cavalo e a carreta. Sim. Então, assim, no cavalo eu tenho a parte de motor, eu tenho toda Legal, a parte legal. Sim. diferente. Na carreta, eu tenho outro tipo de equipamento. É isso aí. Então, assim, num sinistro, eu vou precisar avaliar se vai valer a pena. Ah, capotou e tudo, mas vai valer a pena reparar essa carreta e esse cavalo? Ah, não vai valer a pena. O preço que eu vou gastar para reparar esse cavalo, cara, eu É isso compro aí. outro. E É aí verdade. já vem a carreta junto. Mais ou menos por aí. É isso aí. Então, assim, eu trouxe numa outra perspectiva, e isso é uma coisa que, assim, eu vim desenvolvendo para fazer, porque como a gente normalmente leva bastante gente na nossa empresa para visitar os depósitos, para estar mais perto do dia a dia, então a gente tem que conseguir converter a informação técnica para informação mais tranquila, assim, que a pessoa entenda. Não Mais adianta eu- didática, né? Não adianta eu falar, o maquinário Reefer, ele Sim. consome cerca de 15 kVA. Não adianta É nada. mais fácil falar, meu, o Reefer ele consome bastante, não dá pra ligar no 220, tem que ser no 440. É verdade. Saca? É verdade. E aí uma outra coisa assim, então, a gente tem que conseguir traduzir essas informações. Aí eu falo, pô, o Reefer, ele nada mais é do que uma geladeira gigante. Os cuidados que você tem com essa geladeira, você tem com o Reefer. Uhum. Você não deixa ele de porta aberta funcionando, Borracha em dia. pra borracha em enredar. dia, liga na tensão correta, sabe? Tem o cuidado para não amassar, não bater, não jogar de nenhum lugar. É o mesmo cuidado. Entendeu? É uma geladeira gigante. Então, assim, eu tento trazer para essa parte para que o entendimento fique mais tranquilo, assim, coisas que a gente tem no nosso dia a dia. O Você não dreno fica tem que distante. funcionar para alguém beber água do dreno. Exatamente. Não bebam a água do dreno da geladeira, por Jamais. favor. Não é uma dica não, E pessoal. aí depois você teve uma outra mudança na tua carreira. Você saiu de um armador francês e foi para um armador dinamarquês. Exato. Né? Como é que foi essa mudança? É muita diferença de um para o outro? Cara, é muita diferença porque são culturas totalmente diferentes. Assim, então, eu vou dar um exemplo. A primeira diferença, para mim, foi a diferença física. Quando eu fui pro armador dinamarquês, comecei a trabalhar em Santos. Sim. 30 minutos da minha casa. Nossa. Então, assim, é uma baita diferença. Sabe? Eu achava... A diferença era tanta que eu não me importava, assim, com o tempo que o ônibus demorava. Tipo, o pessoal super reclamando, o ônibus cheio, cara, tá tranquilo. Aí, quando eu me adaptei, aí normalizou a situação, eu falei, nossa, realmente tá demorando, vou comprar uma moto para ir trabalhar. Sabe? Mas, assim, essa foi a primeira diferença impactante, foi essa. E a cultura é diferente. Então, ambos são muito competentes no que fazem. Mas, assim, são culturas diferentes. E é nisso que você aí que está procurando novas perspectivas, é importante trabalhar a resiliência. E se adaptar. Quanto mais você conseguir se adaptar e trazer as coisas boas, e implementar em coisas novas, mais destaque você vai conseguir ter. Mais você vai conseguir desenvolver. Porque não adianta eu vim para uma outra companhia com cultura diferente e querer viver a cultura da minha empresa antiga. Não adianta. Não adianta. O que acontece? Cara, vai dar choque de cultura. E o choque de cultura, quando a gente não se adapta à cultura da empresa, você precisa ver. Eu não estou me adaptando porque realmente a cultura e os valores dessa empresa não é o que eu pratico. E é importante a gente estar alinhado com isso. Porque se todas as empresas, cada uma tem seu valor e tem seus valores. Então, onde você vai passar a maior parte do seu tempo, onde você vai produzir, vai ser medido por isso, vai criar relações com pessoas. Se os valores dessa companhia não forem parecidos com os seus, você não vai conseguir desenvolver nada lá. Tudo vai estar muito diferente. Então, assim, puxa, funciona para 30 pessoas, não funciona para mim? Quem é que está errado na equação? Pois é. É isso aí. Entende? Então, assim, são culturas totalmente diferentes. Né? E ambos são, assim, empresas, assim, maravilhosas que eu, cara, amei trabalhar lá no armador francês. E, cara, amo trabalhar aqui no armador dinamarquês, cara. Assim, fiz grandes amigos, assim, né? Admiro muitas pessoas, né?
inclusive que nem quando eu cheguei nessa nova companhia, cara, teve, assim, como sempre, as pessoas me ajudando, assim, sabe? E eu, sim, tenho muita gratidão pelo tanto que as pessoas me ajudaram, cara. Assim, é impressionante, assim. Né, eu vi uma vez um influenciador falando que, assim, normalmente, se seu carro estiver parado na estrada e você estiver fazendo assim, cara, ninguém vai parar pra te ajudar. É verdade. Agora, se você estiver empurrando o carro, cara, alguém vai parar, pô, tá acontecendo o quê, cara? Deixa eu te ajudar a empurrar. É verdade. Ou seja, você tem que se esforçar e fazer o esforço pra você conseguir mostrar que você está adquirir. se esforçando. E, cara, Você conseguir apoio, né? e eu Conseguir a consegui muito colaboração. apoio e, cara, muitas pessoas me ajudaram. Que nem quando eu cheguei lá, um abraço aí pro Rafael Diegues, cara, esse cara... O Rafael. Quando ele estiver no Brasil, é um cara que vocês têm que trazer aqui, cara. É um Sim, cara com certeza. sensacional, assim, né? Que Ele me ajudou demais. Ele tá onde Na hoje? Holanda. Na Holanda? Cara, eu não sei se ele tá na Holanda ou se ele tá na Dinamarca, cara. Eu falei com ele, o DDD dele era Holanda. Então ele deve estar por lá ainda. Eu acho É que ele, saiu daqui, foi pro Panamá. Ele fez um rolê aí e tá na Holanda. Se Então deve estiver tá por lá. assistindo, Rafael, um abraço pra você. Um abraço. Aguardamos você aqui também quando tiver Cara, no Brasil. sensacional, cara, com a visão assim, é diferente. Um outro cara também que me ajudou demais, assim, quando eu cheguei, foi o Marlos Tavares. Marlos, É uma pessoa assim, Marlos, tchê, um abraço. É um cara assim, sensacional, com uma visão além do alcance, assim, sabe? Você, Macro, né? Aquela visão você macro. chega com um projeto, pô, eu tive essa ideia. Cara, ele olha a sua ideia e ele tem, assim, sabe, uma humildade de te ajudar a desenvolver a sua própria ideia, sem ser de uma forma arrogante. Caramba, Assim, legal. e ele vai te ajudar naquilo, pô, tenta olhar por esse lado, porque ele já tá vendo. Não é à toa que por onde ele passa, ele é sempre um Cara, grande líder. ele é, assim, sensacional, ele é um grande líder, assim. Sabe, tem uma outra pessoa também, Éder Moritz, que é um Sim, cara... Éder, cara. Grande Éder. Éder Moritz, o Magrão, um abraço. Itajaí, né? Cara, tá em Itajaí, é um cara também, assim, se vocês conseguirem capturar ele aí, é um cara bacana, assim, me ajudou demais. Ele teve aí, eu acho que na semana passada, semana retrasada, alguma coisa do tipo. Ele tá numas tarefas, assim, bem desafiadoras aí. E é um cara, assim, sensacional, me ajudou demais, assim. Cara, Eu vi por uma postagem aí de rede social, alguém postou falando que ele tava aí. Mas aí não tive a oportunidade de chamar. Tem o José Lino, é um cara, assim... O Lino também. O Lino é um cara eu quero ver ele aqui fera. também, tentar bater um papo com ele, convencer ele a trazer ele pra... Sabe, eu tive muitas pessoas papo. que realmente me ajudam e hoje eu tenho muitas pessoas que me ajudam no dia a dia, no meu próprio time, assim. Cara, eu dou muita sorte, porque eu faço parte de um time que as pessoas, assim, são muito engajadas, sabe? E um suporta o outro e são pessoas incríveis, então... Porque hoje time, são divididos... Santos, um abraço aí pra vocês aí. O time é dividido por região, né? O de vocês, né? Somos divididos por aí regiões. vocês né? fazem percebe-se que tem uma rotação, né? Das Sim. regiões de atendimento. Isso é bem legal, cara. O que na educação acaba se chamando de professor polivalente, Sim. faz um pouco de tudo, é igual eu sou especialista em IFER, mas eu faço dry, faço especiais, container tank, cara, Legal. todos os tipos de equipamento. O meu xodó que eu gosto mais é o IFER, que me encanta mais. Mas assim, cara, eu conheço todos os outros tipos de equipamento e mexo com todos os tipos de equipamento, com a mesma qualidade. Então, assim, uma coisa que eu queria deixar, assim, até para as pessoas que estão assistindo a gente, abracem os times de vocês. Assim, agradeçam as pessoas que ajudam. A gente não consegue nada sozinho. Então, assim, em casa, no meu lar, eu tenho uma mulher incrível. Né? Eu até fiz algumas brincadeiras com ela aqui no podcast, de algumas situações. Tomara que não deu ruim quando eu chegar em casa. Mas, assim, é uma mulher sensacional que tá comigo, Janaína. Um abraço, amor. Meu filho, cara, ele tem 8 anos, máximos. Cara, ele é incrível. Tipo, ele me ensina algumas coisas que eu... Vocês têm sacado dos filhos de vocês? Tipo, Muito. É meu primeiro filho, então, assim... Ele tem umas sacadas assim que eu falo, meu, como é que eu não pensei nisso? O moleque tem 8 anos. Então eu fico de bobeira com isso, sabe? E todo dia tu tá ali aprendendo. Então, assim, eu só tenho a agradecer a tudo que vem acontecendo. As pessoas que tanto me ajudaram. E assim, se eu não falei o nome de alguém, não fiquem bravos, vocês estão no meu coração. E assim, não dá pra lembrar de todo mundo, sabe? Mas assim, eu citei algumas pessoas, mas assim, tem muito mais gente que me ajudou. Sabe? E todo tempo eu tenho essa... Eu sinto isso, assim, essa gratidão das pessoas me ajudando o tempo inteiro. Sim. Então isso é muito bacana, sabe?
Sim, é muito legal. Isso é importantíssimo, gratidão, né? Exatamente. Você lembrar dessas pessoas é muito importante. Cara, todo mundo, cara, assim, eu não cheguei aqui sozinho, do nada. Não, cara, muitas pessoas me ajudaram, a todo tempo. E agora vamos mudar um pouco o assunto. Histórias engraçadas nessa tua trajetória. Causos. Tu lembra de alguma? Já legal? teve vários. Só a do navio já foi boa. Cara, tem uma. Essa, assim, é uma que eu sempre eu conto essa história pro pessoal quando a gente leva, assim, uns grupos, assim, de 15, 20 pessoas, a gente faz imersões nos depósitos com o nosso time, para, né, as pessoas que não têm assim, essa oportunidade de ir lá e tocar no container, abrir uma porta, sabe? Ter essa vivência, e a gente leva, e aí nossos inspetores, a gente, né, se divide e leva as turmas e tudo mais. E aí eu tava levando uma turma, aí a gente proporciona, aprendi momentos instagramáveis, LinkedIn, a gente para pra... Cara, sim, é uma coisa assim bacana. Hoje em dia é essencial, né? Não, é essencial, porque assim, você tem que fazer a expectativa, cara. Pensa. Com certeza. E aí eu me espelho muito naqueles guias turísticos, tá? Quando você passeia, você fala, cara, pô, acho que dá pra me usar essa técnica aí. E funciona, sabe? Porque assim, o pessoal entende um pouco do equipamento, mas também se diverte, vive aquele momento, sabe? Pô, acho muito legal quando a pessoa tira uma foto, posta no LinkedIn, sabe? Pô, com uma pilha de container, e tu vê aquele brilho que a gente, em algum momento a gente teve aquele brilho, sim, sabe? Sim. É uma conexão, você fala, cara, você volta lá, você lembra. E aí, a gente tava com um time de mais ou menos umas 15 pessoas, fizemos a primeira parte, né, da visita, e aí eu tô sempre contando o pessoal porque eu tô olhando todo mundo, tô explicando, isso funciona aqui, isso aqui assado, aqui a pilha, e eu tô olhando todo mundo, fila indiana, vamos andando por aqui. E daqui a pouco eu falei, cara, tá faltando uma pessoa. Falei, cara, cadê fulano? Tu viu fulano? Não vi não. Tu viu fulano? Não vi não. Falei, beleza, vamos fazer. Falei, bom, tocou nenhuma sirene, não tem ninguém correndo, a Cipa não tá correndo, cara, tá bem, deve estar no banheiro. Fizemos o resto do passeio todo, cara. Isso a gente tá falando de 2 horas. Nossa, velho. Aí, beleza, chegou no final, a pessoa apareceu, eu falei, cara, tá tudo bem com você? Eu super preocupado, né? Eu falei, pô, tá tudo bem com você, cara? Você passou mal, você tava no banheiro, o que aconteceu? Cara, tu não vai acreditar, eu vi uma borboleta que era da espécie, e aí ele falou o nome da espécie, e tu viu o brilho no olho da pessoa falando aquilo. Aí eu, tá, e o que tu fez? Ele, ela foi pra lá naquela direção, e eu fui atrás dela pra ver se eu conseguia. Eu falei... Foi inédito pra mim. Eu falei, cara, o cara perdeu o passeio por causa da borboleta. Mas tu via que o cara tava curtindo aquele negócio, sabe? O que brilha aos nossos olhos, às vezes é um navio, um container, dele é a borboleta, né? Cara. Aí eu falei, tá, mas tu é especialista em borboleta? Eu falei, não, eu sou especialista em borboleta, fiz biologia e tal, eu me especializei nessa área. E aí, como a gente tava ali na Lemoa, né, e tem o mangue ali atrás, tem toda uma flora ali. Cara, aí eu falei, vamos fazer assim? Cara, numa próxima vez, se tu tiver comigo, vier, cara, não dá esse perdido, avisa, que aí tu compartilha o conhecimento, tu explica, vai ser super interessante, é uma coisa nova que a gente vai aprender. É verdade. E aí toda vez que a gente leva alguém, eu falo, pessoal, olha só, nada de fugir atrás de borboleta, besouro, nada da nossa fauna, por favor. Ó, se acontecer isso, vocês observarem algo muito raro, me avisa, porque aí a gente compartilha com o grupo, a gente vai aprender uma coisa nova. Beleza? Mas não sumam, pelo amor de Deus. Agora uma pergunta, ele ainda tá na área? Não, faz um tempo que eu não vejo ele, cara. Quem sabe eu não acho. Tá realizando o sonho dele. Boa, bem lembrada. É, Ele não tá, mas foi um caos assim, cara, que eu... E aí, pior que todo mundo ficou olhando pra ele assim, sabe? Cara, borboleta, cara. Mas eu super entendi. Eu falei, não, beleza, porque a forma como ele falou, sabe? Assim, tu fala, cara, eu falando de container, eu tenho esse mesmo brilho. Eu te entendo, mas só me avisa na próxima, né? E aí eu aviso todo mundo. Sem selfies perigosos, porque tem gente que quer tirar selfie, a máquina vindo assim, a pessoa quer tirar selfie, assim. Pendurado no controle. Cara, tu tem que fazer todo um brief antes. Falar, pessoal, você é de que área? Ó, pessoal, sem selfies perigosos, a gente vai ter um momento instagramável. Eu até indico algumas formas de tirar foto. Ó, vem um pouco mais pra trás, puxa a câmera assim, ó, que aí a pilha vai parecer muito maior do que é, ó. Pô, levanta a mão assim, ó, que vai ficar na sua mão assim o container. Todas essas sacadas eu fui estudar isso aí, cara, pra gente poder proporcionar uma experiência legal, sabe? Então, eu me preocupo com essa parte. Uma visita no depósito e a pessoa, cara, viu aquele panda lá do container da Cosco, cara. Nossa, a pessoa
ia sair para atravessar. Calma, aqui passa caminhão, você não pode sair atravessando assim, né? Eu queria tirar uma foto com o panda, meu. Meu Deus, cara. Não, é assim. E pra gente, alguma coisa que é muito simples, as pessoas falam, cara, nossa, são muitos causos, assim. Né? Tem aqueles undergrounds que vai ficar só como se diz? Na curiosidade de quem tá vendo. É verdade. Que são muitos também, né? Que, cara, assim, a nossa área é muito divertida, assim. Sim. Eu realmente me divirto muito com o que eu faço, assim, é muito, sabe, é gratificante, assim, é muito legal. Sensacional. E a gente queria agradecer pela tua participação aqui. Pô, eu que agradeço, Muito pessoal. legal pra gente. Você viu como o tempo voou, né? Voou, cara. Tinha muito mais assunto aí, mas vai ficar para uma próximo episódio. Aí. A gente faz uma parte 2 depois. E o legal, até eu gostaria de comentar, a gente acompanha, né, a tua vida profissional desde o início, que a gente teve sempre muito próximo, né? E a gente pôde ver, assim, até estava conversando antes, a tua evolução, né, em todos os sentidos. Não só na questão técnica, né, que você cresceu, mas também na tua parte pessoal, lidar com as pessoas. Então, cara, é muito legal trazer você aqui, você poder contar essa história, saber que você também agora fez uma pós-graduação também voltada para essa área. É muito legal, uma área muito bacana. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Obrigado pela presença, cara. A gente ficou lisonjeado aí, honrado em poder bater esse papo aí de 1 hora. Te considero demais. Lembro a gente no canal lá conversando, você tava um dia lá perto da casa da minha sogra e ele... Assim, eu falei, cara, vamos lá se matricular na faculdade de novo. Cara, essa é uma história boa, bicho. Tu acredita? Assim, eu tava assim, ensaiando pra voltar pra engenharia. Essa, cara, pra finalizar com isso que foi assim, sensacional. Esse cara aqui é demais. Pra finalizar pra engenharia, eu encontrei com ele, é isso que eu tava falando. A gente conversando e, cara, vamos voltar pra engenharia, pô, tá faltando a gente se formar. O Emerson já se formou, a Alan já fez pós-graduação, não sei quem se formou. Eu falei, pô, eu tava querendo voltar, acho que isso é um sinal, cara. Pô, vamos aí, vamos escrever. Aí ele, cara, mas vamos lá, correr atrás. Vamos agora. Aí, pô, escreveu, fez o vestibular, beleza, começamos a estudar. Que legal, cara. Aí eu voltei pra engenharia química, ele pra engenharia elétrica. Cara, daqui a pouco dá, sei lá, 6 meses, esse bicho sumiu. Eu não tô mais te vendo lá, cara. Parei, eu falei, tu tá de sacanagem, bicho. Legal. Aí eu continuei. Que depois eu saí, eu fui fazer gestão comercial, porque eu tava virando já contador de história, né? Estamos contando história. Né? Mas assim, foi, cara, um dos caras que me ajudaram, assim, porra, no intuito de voltar pra faculdade. Eu botei o nome dele no meu TCC final. É verdade. Botei uma linhazinha, cara, pra esse cara aí, bicho. Legal, dediquei uma linha pra ele. Muito bom, Max. Agora, pra encerrar, vamos para o nosso quadro A Deriva. Opa. Então a gente vai te fazer, vamos dizer, uma palavra e você vai, de forma rápida, responder o que você acha dessa palavra. Perfeito? Beleza. Vamos lá. Família. Tudo. O mais importante pra mim. Carreira. Resiliência. O Container Reefer. Uma paixão. E agora a pergunta que não quer calar. O Corinthians vai encontrar o Santos no Brasileirão do ano que vem? Ih, só se for na Série A. Tomara Deus. Tomara. Com essa encerramos mais um episódio do Sem Calado. Obrigado a todos por acompanhar. Nos vemos todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Lembre-se de seguir e curtir nas redes sociais. Um abraço. Valeu. Valeu, pessoal.